Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Seguramente que alguns terão lido uma declaração que fez algo polêmica, digamos, o Papa Francisco, num livro que acaba de sair, um livro de entrevistas, como já publicou vários, e no qual, entre outras coisas, evidentemente, afirma que o sexo e a gastronomia são prazeres divinos e denuncia uma certa moralidade fanática que a Igreja teria tido no passado a respeito desses prazeres. E então acho importante relembrar o que diz a verdadeira doutrina cristã nesse tema, que é, evidentemente, dedicado a tratar de um sermão. São Paulo diz, aliás, que os católicos não deveríamos nem falar dessas coisas, mas que ante essas meias-verdades que corrompem finalmente a doutrina verdadeira por falta de distinções adequadas, pois é importante corrigir também o que pode haver de errado ou de parcialmente certo dentro desse tipo de declarações. O primeiro que temos de relembrar é qual foi o plano de Deus. Deus, ao criar a espécie humana, impôs diversos deveres que são inerentes à nossa natureza. Primeiro, o dever de perpetuar a espécie mediante a procriação humana. Crescei e multiplicai-vos. Essa é uma ordem que Deus deu a Adão e Eva e que toca à maioria, se bem nem a todos, não é obrigatório que cada um dos seres humanos se dedique a este dever, mas é preciso para a perpetuação da espécie que a maioria dos membros se dediquem a cumprir esta missão, que, aliás, é uma colaboração com o poder criador de Deus. Segundo dever que quero mencionar aqui é manter o nosso corpo saudável por uma alimentação adequada e sã, suficiente, pois para o bom crescimento e o bom desenvolvimento do nosso corpo. Ambos os deveres, se bem cada um da sua maneira, são pesados e bastante difíceis. Se quem tiver filhos, pois sabe quantos anos de esforços é preciso para educar uma criança. Nem se podem contar os cuidados, desvelos, temores, preocupações que aquilo comporta. E mesmo no tema da alimentação, se bem não é tão pesado assim, mas todo aquele que cozinha sabe que dar de comer a uma família todos os dias e preocupar-se por ter essa alimentação adequada para o nosso corpo também é uma atividade que, à longa, termina sendo bastante pesada. Então, Deus tem facilitado cumprir estas obrigações, estes deveres, mediante um prazer tanto maior quanto mais grave pesado é o dever. Imaginemos simplesmente o que seria se todos os dias, para nos alimentarmos, pois tivéssemos de ingurgitar 1 quilo de uma massa absolutamente insossa, sem sabor nenhum, sem piada nenhuma, pois obviamente todos aqui estaríamos esqueléticos, porque ninguém teria interesse em comer. Gordinhos não existiriam. Sim. Mesma coisa se pode dizer em forma analógica com a reprodução humana. Se aquilo não tivesse piada nenhuma, pois também há muito tempo que a raça humana se tivesse extinguido, com certeza. Então, teríamos uma raça, quando menos magrinha e talvez até extinta. Então, é para facilitar esses deveres pesados, graves, que Deus tem associado com eles um prazer que é proporcional à gravidade desse dever. Então, sentir prazer nestes actos, tanto da alimentação como da reprodução, é algo bom, é querido por Deus, sim, mas com certas condições. Um acto moral, em geral, ou seja, não estou a falar especificamente desses dois, mas sempre temos de considerar, para ver se um acto moral é bom, duas coisas. Primeiro, se respeita a substância da sua natureza, e depois se é realizado nas devidas circunstâncias. Qualquer acto moral tem de ser julgado segundo essas duas coisas. Primeiro, se é bom em si mesmo,
Sim? E depois, se está realizado em circunstâncias adequadas. Sim? Eu posso, por exemplo, cantar um cântico religioso, bom, em si é muito bom, mas se são às 3 da manhã e estou a cantar isto na rua, a despertar todo mundo, pois obviamente já deixa de ser bom, sim? Porque falta a caridade. E então a gente vê que as circunstâncias também dizem respeito à moralidade de um acto qualquer. Então, aplicando a esses dois temas, o acto conjugal é lícito e bom só, primeiro, dentro de um matrimônio legítimo e em vista à procriação possível de filhos. Não significa que vai acontecer cada vez, mas nunca se permite pôr um obstáculo à possível procriação da prole. O acto de comer é lícito e meritório só se destinado primeiro à alimentação do nosso corpo e se é realizado de um modo humano e social. O Sr. Pai Carlos, há pouco, pois, fez um sermão sobre como santificarmos as nossas comidas. O acto de comer, pois, também está regulado pelas virtudes cristãs. Segundo, temos de dizer que mesmo dentro deste marco essencial é preciso guardar várias coisas. Primeiro, a subordinação dos meios ao fim. O prazer é um meio para obter um fim superior e nunca pode ser um fim em si mesmo, mais uma vez, dentro do matrimônio. Podemos aplicar isto na comida. Todos sabemos que os romanos decadentes, tinham pois, um lugar, um quarto na sua casa que se chamava de vomitorium. Ou seja, que eles comiam, sim? Tanto assim até rebentar, finalmente, e para poder seguir comendo mais, então iam vomitar num lugar específico, uma espécie de casa de banho, mas era uma casa para vomitar, já com o nome específico, o vomitório. Sim. Então, a gente vê que, obviamente, há uma desordem nisto, porque já não se trata de comer para se alimentar, mas se trata de comer para desfrutar, finalmente, os prazeres da comida, que eram bons na medida em que estão subordinados ao facto de se alimentar, mas que deixam de ser bons, são procurados por si próprios. Poderiam fazer facilmente a analogia, que não corresponde fazê-la aqui, mas com a questão da reprodução. A gente não pode procurar o prazer pelo prazer, mas tem de ordenar o prazer à finalidade essencial do acto. Depois, sempre temos em todo, mas especialmente nesses dois actos, de conservar uma sã moderação e até uma mortificação cristã, sabendo que o pecado original deixou-nos feridas, pois na nossa sensibilidade, que vão sempre empurrar-nos para um excesso no que diz respeito aos prazeres da carne. E então o cristão tem de, assim como se coloca sal na comida para dar mais sabor, pois o sal da nossa vida cristã tem de ser mesmo a mortificação, que sempre tem de aparecer. Nunca nós temos de entregar de todo assim aos prazeres, sejam qual forem. Então, quantos casais desfeitos justamente por não respeitar isto? Porque, ao fim, quem procura o prazer cai automaticamente no egoísmo, na falta de delicadeza e, finalmente, termina pois, por romper aquela união de almas que é bem mais importante do que a união dos corpos. Então, essa afirmação do Papa Francisco não é de surpreender-nos, por desgraça, porque está fundamentada no erro gravíssimo do Vaticano II, que foi depois recolhido no Código de Direito Canônico de 83, de João Paulo II. Essa inversão dos fins do matrimônio. Na altura daquela sessão do conciliar em que se discutiu este assunto, o cardeal Ottaviani, na hora prefeito da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, ou seja, do Santo Ofício, como se chama então, levantou-se e gritou, literalmente em latim, caveatis, caveatis, ou seja, tenhamos cuidado, porque ele viu, sabia, era um grande homem de doutrina, pois viu imediatamente as consequências funestas que essa inversão, se a pôr
o apoio mútuo dentro do casal antes do que a procriação dos filhos ia abrir o caminho para toda uma desviação total da moral católica. E essas afirmações, sem as devidas distinções que ouvimos na boca do Papa Francisco, pois são simplesmente uma consequência lógica deste erro gravíssimo, entre outros, que está dentro do Vaticano II. E então, não é falso de todo, seja que, evidentemente, como disse no começo, há prazeres que estão postos por Deus, que depois até terminais nervosos para isto, sim, ou seja, existem no nosso corpo, e são actos que provocam, pela sua natureza, certo prazer, mas falta de fazer as distinções. Ora, a filosofia nos diz que o bem vem de uma causa íntegra, ou seja, se deixo de afirmar certas partes da verdade, pois estou a enganar o meu auditório, o que é o caso, exatamente. E então, só pode desembocar uma frase destas, pois num reforço do carácter egoísta, hedonista e gozador da nossa sociedade. E então, é mesmo para aplicar o que líamos no começo: aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.